boa noite, boa noite. Já vamos começar a nossa live. Marina já entrou aqui. Boa noite, tudo bem? Vou colocar um filtro aqui, né? Essa hora é meio difícil. Tudo bom, Marina? Tudo bem, Leandro? E com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá todo mundo me ouvindo Pessoal, bem por aí? Acho que sim, né? eu estou ouvindo bem, estou vendo bem. Eu vou tentar Pessoal, se vocês, parar o celular aqui em algum lugar. Deixa eu ver. pessoal, se vocês estiverem ouvindo bem, se tiver algum problema, fala pra gente já se ajustando aqui. Aí, Eu estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. então ótimo, simbora. Pessoal que vai entrando, já vai logo compartilhando a live. Vai aí no aviãozinho, manda para quem vai se beneficiar bastante com essa live de hoje, com um conteúdo bem bacana que a Marina vai trazer para a gente. Não é isso, Marina? É, vamos trazer coisa boa para Marina, agregar. vamos lá. Já estamos no nosso horário. Quero dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente no nosso espaço. Fiquei muito feliz de você, Carol, passando rapidinho para dar um beijo aqui para a gente. Beijo, Carolzinha. Beijo, linda! Ela está correndo de um lado para o outro esses dias. Ah, para variar, para variar. A Um dia vida toda é normal. assim. Um dia É um dia normal em normal, Brasília. simples. Marina, quero dizer que eu fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo de você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui falando com o nosso público, estar aqui no nosso espaço. Eu que agradeço, Leandro. Eu estava pensando agora há pouco é, sobre o que a gente vai falar hoje, né? E tentando puxar uma memória. Eu acho que eu não conheço outra nutricionista que tem o conhecimento que você tem em relação à voz, em relação à voz cantada. Então, acho que as pessoas que vão ouvir, que vão assistir essa live, que vão ter acesso a esse conteúdo top que a gente vai ter aqui hoje, vão se beneficiar bastante, Ai, tá? que bom. Quero Fico dizer que você é muito lisonjeada. bem-vinda no papo. Eu vou deixar você se apresentar. Então, pessoal, eu sou Marina Reis, nutricionista de formação. Tenho pós-graduação em nutrição esportiva e nutrição esportiva funcional. E também nutrição hospitalar, que pega a parte de nutrição clínica. Fiz lá no Instituto Albert Einstein. E aí, essa questão da voz apareceu na minha vida meio de paraquedas. Eu também nem sabia que a nutrição poderia atuar na voz. Não existe formação para nutricionista em voz. Tudo que eu aprendi foi fazendo associação, né? Porque não temos literatura para isso. E muito, na verdade, muito não. Tudo que eu aprendi foi com a Ana Carolina, né? Que é a fono. Então, ela é minha prima, nós moramos juntas quando ela estava terminando a faculdade. Ela sempre foi apaixonada por voz. E ela estava terminando a faculdade de fono e eu iniciando a de nutrição. E ela sempre falou para mim, você precisa estudar, porque faz todo sentido. Eu, como assim faz todo sentido, né? A gente muito cru, eu no início da faculdade e tudo mais. E aí, por a gente ter essa vivência muito próxima, eu sempre... Oi, Fernanda, também sou super sua fã. É... Então, por eu ter essa vivência muito próxima com ela, que era fonoaudióloga, ela foi me ensinando muita coisa. Então, começamos da anatomia, né, da laringe. Então, assim, era tudo muito novo para mim. E aí, o que que aconteceu? A gente se separou novamente, né? A gente morava longe uma da outra, depois fomos morar perto, e aí depois que terminamos a faculdade, fomos morar longe uma da outra novamente. Só que ela sempre falou, vamos estudar, vamos para frente, porque a gente precisa levar esse conteúdo para as pessoas, precisa trazer qualidade, melhora de performance. E aí eu fui me aperfeiçoando. Com as minhas pós-graduações em nutrição esportiva, começou a fazer todo sentido o movimento, né?
da corda vocal para mim. E aí eu peguei todo o conhecimento que ela tinha me ensinado da parte de fonoaudiologia, de anatomia, de fisiologia, e aí fiz associação com a nutrição esportiva, com os tipos de movimento, com o tipo de geração de energia. E aí fomos pincelando e montamos nosso protocolo, nosso sonhado protocolo, depois de anos, que a gente até precisa publicar, ela fica no meu pé, eu falo, ela é da área acadêmica, eu sou da área, eu sou do batidão de atender o paciente, então eu falo, eu não tenho tempo para publicar, não, eu falo, a gente tem que publicar. E aí a gente começou a atender alguns cantores já, na verdade, tanto cantores profissionais, quanto a gente também tem muito cantor que não é profissional, né? Que é amador. Mas a gente percebeu assim, uma melhora extraordinária de performance e a gente vem tentando se aperfeiçoar aí ao longo dos anos. É mais ou Perfeito, menos perfeito. isso. Perfeito. Você falou do seu protocolo que vocês desenvolveram. Eu queria conversar sobre você, com você sobre ele daqui a pouquinho. Pode ser? Então vamos lá, claro, claro. Marina, a gente está falando hoje de nutrição. E aí algumas pessoas podem se perguntar, Leandro, todo dia você posta alguma coisa falando que voz é músculo, que você tem que fazer exercício, que exercício é que melhora a voz, mas o que que tem a ver o raio dessa nutrição com a voz, né? Mas a É, gente vai ver que a voz, o canto, sobretudo a voz profissional e seja falada, seja cantada, são atividades que sim, demonstram energia, né? E aí essa energia é conseguida, é adquirida através da nutrição, né? Então, os nutrientes necessários para o bom funcionamento da musculatura, energia celular, uhum, seja de qual tipo elas forem, vai depender, a absorção desses nutrientes vai ser por meio, principalmente da nutrição. E até mesmo uhum. a todo mundo fala, quando vai falar de saúde vocal, né? A hidratação é super importante para isso, e a gente vai Sim. conversar um pouquinho sobre Aqui, isso, ó, né? eu tô com duas, eu tô com água e Ah, eu tô com chá aqui também. E a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. exatamente. E da Mas mesma forma, o contrário também acontece, né? A deficiência nutricional, da mesma sim, forma que uma boa nutrição favorece o bom funcionamento dessa musculatura, o contrário desfavorece, né? sim, sim, claro. Nós temos que pensar, Leandro, sempre que nós somos uma máquina, né? O corpo humano é uma máquina e é uma máquina muito inteligente. A gente não come, claro que o comer, ele é um ato social também e cultural. Só que ele não existe para isso, né? Ele, ao longo dos anos, foi desenvolvendo e virou um ato cultural e social. Mas a alimentação, ela é fonte da manutenção da nossa máquina. Então, é o combustível da nossa máquina. É igual você fazer analogia com o carro. Se você coloca algo que não tem tanta pureza, esse carro uma hora vai te chamar e vai falar, ó, isso aqui não funciona para mim. Da mesma forma, o corpo humano. Só que tem um grande detalhe nisso tudo aí. O corpo humano ele é muito adaptável. Então, às vezes, você vai dando combustível que não é tão importante e ele vai se adaptar. Só que eu sempre brinco que uma hora a conta chega, né? E para pessoas que usam o corpo humano como fonte de trabalho, essa conta chega um pouco mais rápido. Porque pensa comigo, inclusive a gente pode fazer uma analogia também com algumas coisas como as demências. Então a gente sabe que pessoas que são muito estressadas, que trabalham muito com a mente e não sei o que, podem desenvolver uma demência por usar muito a mente e não usar o resto do corpo. Uma pessoa que usa muito uma corda vocal, que não faz a nutrição correta dessa musculatura, que não faz o uso de antioxidantes para proteger os radicais livres que são gerados com o excesso. Aqui, ó, eu tô falando, eu já tô forçando, você percebe? A conta chega. Então, vai gerar alguma lesão, e aí essa parte vocês falam bem melhor do que eu. Vai piorar a performance é o de menos, e por incrível que pareça, é o que mais as pessoas se preocupam. Porque hoje em dia a gente vive no né, século XXI, todo mundo pensa muito em performance, estética e tudo mais, as pessoas vão esquecendo um pouquinho a saúde. E aí, quando a conta chega, ela chega de verdade, né?
Então, eu gosto sempre de fazer essas analogias. O nosso organismo, ele vai funcionar de acordo com o combustível que a gente coloca dentro dele. Exatamente. Interessante isso que você falou. As pessoas pensam muito em aparecer, em ter produtividade, mas não Uhum. pensam na base que precisa para poder chegar nisso. Pode Isso, até chegar nisso, pode até chegar nessa produtividade almejada, mas talvez ou não chegue com tanta qualidade como deveria ou como sim. precisaria, ou não consegue sustentar essa mesma produtividade, esse mesmo ganho por tanto tempo. Né? Exatamente. No nosso caso, a gente falando de voz em questão de longevidade vocal, por exemplo. Com E isso se certeza. aplica a todas as áreas, né? Eu, usando essas lives que estão acontecendo agora na quarentena, eu falo de live de cantor, eu fico prestando muita atenção nisso, porque eu falo que eu virei uma triagem vocal, é muito doido. Você entra nesse mundo da voz, você fica meio bitolado, prestando atenção. Se eu não sei falar muita coisa, mais um pouquinho eu sei. E para mim, um grande exemplo de qualidade vocal e longevidade vocal é o chororó. Toda vez que eu vejo Nossa, chororó, para mim, assim. nossa. E aí eu paro para pensar: o cara tem mais de 60 anos de idade, mantém perfil. E aí vai olhar os hábitos, né? Vai olhar a vida dele. Então é uma vida inteira de construção. Então, assim, um cara que não perde nota, que atinge nota com mais de 60 anos, que tem afinação, que não tem lesão, e tem outros colegas que não precisamos citar nomes mais novos, que estão totalmente fora da casinha, né? Até com coisas quase cancerígenas aí por maus hábitos. Então, quando a gente faz essa correlação com o que acontece na prática, é muito interessante, né? Porque a conta chega. Perfeito. É bom a gente trazer exemplos assim, porque são exemplos que estão em voga e as pessoas conseguem fazer mais associação para saber do que a gente está falando, né? Exatamente. Tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é o da Cláudia Leite. A Cláudia Leite é uma grande atleta da voz e ela é uma grande defensora dos bons hábitos para o alcance da voz e da performance dela, não só de voz, mas como de corpo também, né? Porque ela é uma show. E ela, uma vez, acho que no carnaval de 2018, ou foi de 2017, ela foi a capa na época que ainda tinha Boa Forma, impressa, da revista. E ela falou muito isso. Ela falou: gente, eu só consigo ter a performance que eu tenho em cima do trio porque eu me alimento bem e porque eu tenho uma rotina saudável. Não é algo que ela constrói no mês do carnaval. Ela fala: gente, eu passo o ano inteiro construindo isso daqui. Eu passo o ano inteiro comendo bem. Passo o ano inteiro comendo coisas certas. E ela ainda falou uma coisa na reportagem que eu queria até trazer aqui para a live, que eu acho muito interessante, que é a questão do carboidrato. Ela falou: eu só consigo ficar em cima do trio elétrico 7, 8 horas porque eu como carboidrato. E aí, quando eu, nutricionista, entro para atender um cantor profissional, eles já pensam que eu vou fazer uma dieta de emagrecimento e de exclusão. E aí, muitas das vezes, eles colocam. Eles pensam que eu vou ser a solução para o emagrecimento deles, só que no momento, às vezes, não é isso que eu preciso. Muitas das vezes é o contrário, né? Então, se eu excluo um nutriente, se eu excluo um macronutriente, a gente vai ter queda de performance. Né? Então, isso é muito interessante. Tudo precisa ser muito bem calculado. E o carboidrato, claro que um carboidrato do bem e um carboidrato no horário certo, com a estratégia correta, vai beneficiar o cantor. Então, meus cantores não têm restrição nenhuma. E dependendo do cantor, a gente usa até um pouquinho mais acima para a gente gerar essa energia que precisa. Perfeito. Foi bom. O que você colocou foi bom para fazer o link para a próxima pergunta. Quando Tem você vai pergunta aí, eu pensar nem tô vendo, tá, Leandro? Eu não tô acompanhando se tem pergunta aqui. Eu vi que tinha alguma lá em dá, cima grande. pode ficar tranquilo, eu estou acompanhando, já tem Ah, pergunta aqui, já passo para você. agora Tá de bom? carboidrato. Essa que você vai falar, né? Acabei de achar ela aqui. Ó, não, é assim, é porque assim, a gente sabe que você como nutricionista, você personaliza aquilo que você vai fazer com cada pessoa. Em relação aos cantores, o que que você tem visto de mais, o que é que eles chegam, assim, tem alguma coisa que tem mais, é mais comum de deficiência quando você vai fazer esse planejamento? Essa questão da individualidade é uma das minhas maiores brigas com a Ana Carolina. Porque ela quer
Ela fala, você precisa montar, porque assim, o nosso protocolo, ele é um norte, mas ele Uhum, não é do Leandro, não é igual ao da Marina. Justamente que não vai uhum. ser, e eu já bato a tecla com a Carol, que eu não trabalho assim. Aí ela fala, ah, mas a gente precisa de um protocolo. Eu falei, protocolo existe, o que faz, né, a receita de bolo, mas a individualização, no meu caso, é o que preza, porque cada um vai ter uma coisa que a gente vai mexer. Mas o que que eu percebo hoje em dia? Quando chega para mim os cantores, o telefone tocou aqui. O que mais chega para mim é uma grande restrição realmente de carboidrato, associado com alto consumo de gorduras, principalmente pós-show. Pessoas que não dormem e que ingerem muita bebida alcoólica e muita cafeína, associado a um quadro de refluxo, muitas das vezes fisiológico, muitas das vezes associado a estresse, muitas das vezes mecânico, depende, mas eu acho que 95% dos cantores que eu atendo tem refluxo. E aí é um dos meus maiores desafios, porque, gente, tratar refluxo e performance vocal ao mesmo tempo é muito difícil. É muito difícil. Porque precisa de muita disciplina da pessoa. Eu Então, ia esse é o conversar que eu com mais você vejo. sobre isso. Nossa, É na muito. nossa clínica também é muito complicado o refluxo, viu? A gente deixa tudo redondinho, deixa a musculatura funcionando bem, bonitinha. Às vezes tratou uma patologia que tinha, reabsorveu alguma coisa que tinha. Aí acontece o episódio do refluxo, detona a voz. E o refluxo, Leandro, ele é muito difícil de manejar, por quê? Porque ele é multifatorial. Então, às Uhum. vezes, a pessoa tá comendo maravilhosamente bem, fez um show tranquilo, chegou em casa, sei lá, tô chutando aqui, teve uma briga com a esposa, algo no trânsito estressou, dormiu mal. No dia seguinte, ferrou. Tudo que a gente fez. E aí tem que ser dar-lhe outras estratégias. Então, o que a gente tem que tentar manter, já vou falar aqui algumas condutas, durante esse acompanhamento do cantor, do usuário da voz que tem refluxo, é tentar manter sempre a tríade: alimentação, exercício e descanso. E isso tudo associado com estratégias para a melhora do pH. Então, essa questão do pH da acidez, né, do nosso organismo, ela é muito importante. E pouca gente sabe, isso eu até falei numa live que eu fiz há uns 15, 20 dias atrás com um preparador vocal aí de Brasília também, que pouca gente sabe que o refluxo, ele inicia muitas das vezes no intestino. Então, muita Uhum. gente quer tratar estômago, e nem sempre é o estômago que tem que ser tratado. Então, por isso, o acompanhamento com a nutricionista é tão importante. E o que muitas das vezes as pessoas fazem quando tem refluxo? Medicamento, 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 que a longo prazo piora o quadro do pH, não cuida da saúde intestinal e vai ficando, tendo que aumentar a dose e ficar refém do medicamento. Que, para o cantor, é muito ruim. Eu ia até falar um palavrão aqui, lembrei que eu tô na live. É muito ruim. O medicamento é sem receita, você consegue comprar com facilidade, todo mundo conhece o Todo mundo nome. toma, todo mundo conhece o nome. Já tem até muitos estudos trazendo a correlação de aparecimento de câncer de estômago por uso Uhum. exagerado. Mas eu vejo que essa questão do refluxo, ela é, para mim, um grande desafio. Você cuidar de uma pessoa, digamos lá, de uma pessoa que tem uma qualidade vocal ok, que tem uma performance boa, que tem uma disciplina com os exercícios e que não tem refluxo, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Entrou refluxo, é um grande desafio. O que que você tem orientado mais em relação a refluxo? O Os refluxo, eu temperos. trabalho com a dieta alcalina. Então, eu trabalho com alimentos alcalinizantes. Deixa eu supor, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Então, eu trabalho com muito inhame, trabalho com muito limão. Aí parou. Limão. Aí eu preciso conversar com o fono que está atendendo, preciso conversar com o otorrino que está atendendo para eu saber que tipo de refluxo que é. Porque tem alguns refluxos que eu não posso entrar com limão, porque já está dando algum tipo de corrosão em esôfago
ou alguns outros que eu não posso entrar. Então, por isso que a integração da equipe é muito grande. Mas na maioria dos casos, um refluxo leve que não tem corrosão, eu posso utilizar o limão, que ele é alcalinizante. Então, inhame, limão, algumas castanhas, damasco, tudo que alcaliniza essa questão do pH do organismo eu tenho usado. Outra coisa que me faz muito bem, ótimo, faz muito bem aos meus pacientes é o uso de probióticos associado com os prebióticos. O que que isso significa? Significa que a gente usa umas bactériazinhas boas para colonizar o intestino, aí a gente melhora essa volta, então a gente tem a chance do refluxo melhorar, associado com as fibras, que são os prebióticos, que fazem a alimentação dessas bactérias. Com isso, eu tento a manter a homeostase de intestino para que esse refluxo melhore. Gente, isso é sensacional. A gente tem tido resultados muito bons mesmo. Então, para refluxo, é mais ou menos esse combo da dieta alcalina associado com a manutenção intestinal. Perfeito. Quero só reforçar, gente, o que a Marina está falando é uma coisa específica para casos específicos. Ela faz a avaliação da pessoa junto Isso. com outros profissionais, da necessidade de cada um. Não vão sair fazendo feira de inhame e limão, pelo amor de Deus. Não vamos fazendo não, principalmente os cantores. Meu Deus do céu, se tiver dúvida, manda um Exato. direct que a gente ajeita aí. Exatamente, exatamente. A Marina, no final, ela vai deixar aí o contato dela, vocês quiserem ser acompanhados por ela, tá? É uma super nutricionista, entende do assunto. Marina, o que eu tenho falado para todo mundo que tem nessa série de lives, que a gente está fazendo as lives aqui, é que quando eu pensei nas pessoas para fazer essa live, eu pensei com muito carinho, Ai, tá? nossa, eu fico muito inspirada. Porque a gente sabe do seu trabalho, acompanha o seu trabalho, da confiança que a gente tem no seu trabalho, tá? Então, assim, o que a gente está falando aqui tem embasamento, tem a prática clínica, tem embasamento científico. Tem sim. E Eu assim, gostaria Leandro, de... é muito engraçado, porque eu sempre falo, gente, eu começo a falar. A gente está aqui, você me convidou para a gente conversar sobre a nutrição aliada na performance vocal. E a gente está falando de intestino. Mas é justamente assim que eu trabalho. Quando eu vou fazer minha anamnese, só para quem está assistindo que não conhece muito o meu trabalho, mas quando eu vou fazer minha anamnese, que é aquele questionário que a gente faz para o paciente, a minha última pergunta é a preparação vocal. Porque se eu não cuidar da casa que está habitando essa voz, né? Que habita essa voz da onde sai de dentro, como é que eu vou melhorar essa performance? Então, eu preciso ajustar todo esse equilíbrio. Então, eu preciso melhorar pH, melhorar refluxo, melhorar intestino. Eu preciso ver se é uma pessoa que dorme bem. Eu preciso ver se é uma pessoa que ingere bebida alcoólica, se vai ao banheiro regularmente, que tipo de evacuação essa pessoa tem. Então, assim, é realmente um olhar holístico para eu chegar na performance vocal. Então, o último item da minha anamnese é esse. Não é menos importante, mas é porque sem os outros, como é que eu vou preparar? Porque no intestino, a gente tem absorção de uma grande maioria dos nutrientes. E aí, como é que eu vou absorver se ele não estiver funcionando bem, né? Então, eu sempre falo isso. Exatamente. Super importante que você pontuou também, que também é a proposta dessa série de lives, é essa visão não só múltipla, mas também, em muitos momentos, interdisciplinar, né? Sim. Eu costumo falar que são profissionais importantes na vida desse profissional, não necessariamente na ordem que a gente fez as lives, ou na ordem que a gente escreve, primeiro um, depois o outro, não necessariamente um é mais importante que o outro, mas em vários momentos essas áreas têm pontos de intersecção, né? E a gente vê o quanto um influencia o outro, né? É, eu aprendi, agora eu tô um pouco destreinada nessa pandemia, mas eu não sei nome, tá, gente? Então vocês me desculpem, mas a Ana Carolina tem um programinha que ela põe no computador, que a gente vê a potência, eu acho que é a potência da voz. Até nisso eu já tava aprendendo a mexer. Aprender assim a ouvir. Eu falei, ai meu Deus, tá precisando disso, tá precisando disso, tá precisando disso.
Porque os nutrientes, eles, depois que a gente organizou a casa, né? A gente falou muito disso no início da live, a gente organizou a casa e a gente tem que botar essa casa para chegar no máximo dela. E aí, onde tem os nossos grandes aliados. Uma vez a gente estava na gravação, esse eu sou autorizada a falar, do João Neto Frederico. E aí a gente fez uma preparação muito rápida com eles, só no dia anterior, e no dia seguinte foi a gravação do DVD. E aí já estava mais ou menos assim, umas 3 horas de gravação de DVD, e aí já estava por volta de 1 hora e meia, e o Frederico foi perdendo potência, e ele olhava para mim e apontava. E aí, naquela hora, eu falei, ele tá precisando disso. Como já tinha passado muito tempo de show e a gente, o repositor que ele precisava nessa hora nem era o carboidrato, tá, gente? Vocês ficarem aí só pensando em carboidrato e eletrólito. Era um aminoácido. Ele estava perdendo força muscular. Eu entrei com aminoácido. Na segunda música, ele começou a bater palma e apontar para mim. Foi muito legal. Foi assim, a gente fica vibrando. Eu falei, voltou, voltou. É igual atleta quando você dá um combustível. E é justamente isso que a gente faz, né, na voz. E o que a gente pensa muito, Leandro, eu falo muito assim, eu tenho muito medo de trabalhar com cantor, eu sou, assim, o pé no chão, 100%, porque é um instrumento de trabalho, e é um instrumento de trabalho que ele trabalha muito forte hoje, que amanhã ele vai trabalhar mais forte ainda. Então, assim, eu tenho que saber muito o que eu estou fazendo, e tem que ser muito, muito pé no chão, para conseguir trazer tudo de bom que aquela pessoa tem no dia seguinte ela tá ótima. Esse também é um Exatamente. grande desafio, né? Exatamente. Mas Na é fama isso. a gente costuma dizer que o cantor é elite vocal, né? Elite Ele é vocal. o canto tem ajustes, tem demanda, tem exigências totalmente diferentes da voz falada, por exemplo. Ainda que seja voz falada profissional. É um requinte, é um refinamento muito maior, né? E aí a gente que cuida dessa galera, a gente conversou com a Carol, não é só o cantor, É a tem uma banda. estrutura gigante É a em banda. torno disso, tem famílias em torno disso, né? Que Sim. dependem. E, não, e existem muitos, muitos, muitos cantores que dançam e pulam também, né? E não só cantores, a gente trabalha com alguns atores de teatro que cantam, dançam, pulam, se jogam no chão. Imagina o quanto de energia que essa pessoa não gasta e ela ainda tem que ter a performance boa. Tem que ser perfeito, a gente brinca que tem que ser perfeito, né? Exatamente. Então, No dia seguinte tem mais, né? no dia seguinte tem mais. Ou até na própria noite. Até na própria noite, E exato. a responsabilidade é muito grande. Aí a pessoa vai lá, consegue fazer tudo o que ela tinha planejado. E aí acaba o show, e ela quer beber, comer o que é errado, e aí? Ela não vai conseguir ficar preparada para o dia seguinte. E aí é onde vem, nessa hora a mais chata de todas é a nutricionista. Mas é A muito, gente tem que ser um pouco psicólogo também, né? sim, é muito. Gente, o que eu já briguei em camarim, vocês não têm noção de. Meu Deus do céu. Aí eu falo sempre assim: gravação de DVD, final de turnê que não tem dia seguinte, eu falo tá liberado. É igual atleta no final de Copa do Mundo. Mas enquanto tiver o dia seguinte, ou eu assume as consequências, ou é nada, né? Exatamente. Mas é mais ou Eu menos vou, eu assim. vou, eu vou começar aqui com as perguntas da Vai, meu Deus, que galera. o tempo passa, eu fico falando igual um. Pois não, tá ótimo. Ó, essa pergunta do professor Juarez, que é um fonoaudiólogo, que é professor da disciplina de voz lá em São Luís, no Maranhão. Meu E ele, conterrâneo! exatamente, Juarez já tinha lançado essa pergunta desde a live da Carol, de Juarez, segura aí que a Marina vai responder isso para você. Ó, ele pergunta assim, ó, como você indica o uso dos carboidratos de alta absorção e os líquidos, os eletrolíticos para o cantor que tem muito gasto energético? Dança, canta, por exemplo, é o que você falou, né? Sim, é. Juarez, como é que tá nosso estado, Juarez? Essa pandemia. Brincadeira. Gente, eu sou do Maranhão, tem só 15 anos. Só 15 anos que eu moro aqui no Goiás, mas meu coração é maranhense. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu faço um cálculo do quanto esse cantor ou esse usuário da voz
vai fazer o uso da voz naquele momento. Então, digamos, hoje tem um show. Esse show, ele vai durar o quê? 40 minutos? 1h30? 2 horas? 3 horas? 4 horas? 5 horas? Nas lives hoje a gente tá chegando até 10, né? Então, mais ou menos Exato. como que funciona o cálculo, tá? Eu vou assim, claro que isso é uma responsabilidade minha como nutricionista, mas eu acho importante as pessoas terem noção. Quando vai iniciar um show, eu vou usar sempre a palavra treino. Então vai começar o treino. Oi, Rodrigo, outro conterrâneo de Piauí. Então vai começar o treino. Antes desse treino, a gente precisa ter uma alimentação. Que nesse momento é super interessante ter tanto carboidrato de rápida absorção, que é isso que ele perguntou, alta, eu entendi como rápida, tanto de média absorção. Por quê? Porque começa o show com energia, dali na metade do show mantenho energia. Porque a hora que acaba aquele carboidrato de rápida absorção, eu tenho de lenta absorção que vai resolver o meu problema ali de imediato. Na prática clínica, eu gosto de usar comida associado com suplemento. Um exemplo de rápida e média absorção a gente tem banana de rápida e batata doce de média. Só para ser um nome mais próximo da vida das pessoas. E existem os suplementos para isso. Um de rápida absorção muito conhecido é a maltodextrina. Uma de média absorção que eu gosto muito, que amo, chama-se palatinose, que eu tenho usado muito com os meus cantores. Então, eu gosto de fazer sempre associação de 2 carboidratos. Marina, que horas que começa a suplementação intra-show? Que geralmente eu mando manipular um pó específico e deixo na garrafinha de água dele. Se o show durar entre 1 hora e 1h30, só tem reposição de água. Se o show for passar de 1h30, a partir do 45º minuto, a gente tem a reposição de carboidrato. Aí tem que ser o de rápida absorção. Então, fez a reposição do carboidrato a partir do 45º minuto, quando fechar 1h30, a gente tem que usar um pouquinho mais de carboidrato associado com aminoácido. Por quê? Porque aí eu já estou usando a minha reserva muscular. Já usei meu glicogênio como fonte de energia, aí eu já estou usando o aminoácido. Então, se eu não reponho esse aminoácido a partir de 1h30, eu vou ter uma perda muscular pelo uso exagerado. Então, é mais ou menos essa conta. O gel, eu também tenho uma briga grande com a Carol em relação ao gel, tá? O gel é fácil, também não precisa de receita, tem em qualquer esquina, tem até supermercado que tem. Só que os géis que a gente tem no mercado, gente, eu particularmente como nutricionista funcional e para quem tem refluxo, eu acho muito ruim. Tem muito corante, muito conservante, muito adoçante que não faz bem para a corda vocal. Então, o que eu faço com os meus cantores? Poucos eu uso o gel, a maioria eu uso pó diluído em água, tá? E alguns eu uso um drops, só que o drops eu uso mais quando tem que usar antioxidante para a gente fazer diminuição de fadiga. Então, é chupar uma balinha, digamos assim. Porque no manipulado eu sei o que tem lá e eu coloco o que eu quero. Então, para ser muito sincera, eu sou muito enjoada com gel, não tem nenhum que eu indico. Até porque eu também não poderia falar a marca aqui, mas não tem nenhum que eu indico. Repositor de eletrólito eu gosto muito. Mas geralmente eu faço uma associação de manipulação também. Mas eu gosto muito da água de coco, intra-show e pós-show. Ou eu mando manipular. Eu sou muito enjoada com suplemento, principalmente para cantor. Então eu prefiro manipular tudo, sim, na verdade. Tem algumas coisas que eu uso prontas que são produtos únicos que eu falo, como a palatinose que eu já citei. Às vezes um aminoácido, que só tem um aminoácido e ele vai diluir. Então, coisas que são só um único ingrediente, sem corante, sem conservante. Mas é mais ou menos esse o cálculo. Perfeito, perfeito. As Falo, pessoas falo, falo, né? estão se identificando aqui com o que a gente está conversando. Ó. O Peixoto falou que tem problema grave com refluxo, e isso é Ai, muito comum, mais do que as pessoas imaginam. sim. Acho que dos pacientes que eu recebo no consultório, é muito raro encontrar um exame que pelo menos não fale de sinal indireto de refluxo.
o Sim. exame que vem dos outros. E a gente falando dos maranhenses, ó, tem uma galera do Maranhão, ó. A Jaiane tá aqui, Fono de lá, a Ingra também, ó. Ai, eu tô com Galera, saudade. tem uma Hum. galera aqui com a gente. Aproveitando que eu acho que não perguntaram mais nada, eu queria voltar um pouquinho no que eu falei do drops do antioxidante. O uso de antioxidante, gente, é de suma importância para o cantor. Eu falo cantor, mas é o usuário da voz, né? Porque quando a gente faz um uso. Tudo. Vou voltar meu raciocínio. Tudo que a gente faz em excesso, a gente gera radical livre. Esse radical livre no nosso organismo, ele, ao longo do tempo, pode trazer alguns malefícios. Um deles pode ser o refluxo, em grandes excessos, em longos anos, câncer e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer? No nosso dia a dia, a gente tem que comer coisas antioxidantes para manter a homeostase do organismo. Para uma pessoa que não é atleta, para uma pessoa que, né, que tem uma vida normal, isso na alimentação a gente já consegue. Então, chás, açafrão, pimenta e vários outros compostos, suco de uva integral, vários vegetais e frutas são fontes de antioxidantes. Esse é o dever de casa. Agora, para quem é atleta, para quem é usuário da voz, ou para qualquer outro tipo de, por exemplo, estou falando aqui, às vezes uma patologia, uma pessoa que já tem câncer e tudo mais, precisa suplementar. No caso do cantor, a gente tem que suplementar para preparar ele para o próximo show. Isso é o mais importante do uso do antioxidante para o usuário da voz. Então, o antioxidante ele bloqueia aquela inflamação. Claro, vão ter microlesões, vai ter um pouquinho de inflamação, mas você vai se recuperar mais facilmente, para que no dia seguinte esteja tudo ok. Então, o uso de antioxidante para vocês é realmente fundamental, tá bom? Para vocês, para os alunos de vocês, para os clientes. Tem cantor e tem tudo aqui, né? Um pouquinho. Acho que você tocou no ponto-chave de tudo. Depois de uma demanda muito grande de uso da voz, é impossível essa voz terminar com o mesmo rendimento que ela começou. Mas o que que é importante? É o quanto essa voz vai se recuperar rápido. Exatamente. Esse é o ponto-chave, é a recuperação, é o pós-show, né? E Exatamente. essa base, esse cuidado prévio é o que vai garantir isso daí. É muito. Ser atleta não é fácil, né, gente? É muito complicado, é muito Tem que fazer complexo. crer. Tem que abrir mão de muita coisa e muitas das vezes as pessoas caem de paraquedas porque tem uma genética, porque foi descoberto, porque isso, porque aquilo. E às vezes vai levando sem se cuidar. E quando tem que parar e se cuidar, o baque é grande, né? E poucas pessoas conseguem manter isso. Mas quando as pessoas conseguem manter, a gente vai longe demais, dispara, assim, vai na frente, não tem jeito. Então é importante se cuidar, se preparar para que no dia seguinte esteja bem e evitar lesões e evitar que tenha que ficar quieto por um longo tempo, né? Exatamente. Você falou agora há pouco, respondendo à pergunta do Juarez, muito sobre a questão da suplementação, mas o que que você recomenda de alimentação mesmo, pré, pere e pós-uso da voz? Tá. Deixa eu só. Teve uma pessoa que perguntou se pode perguntar qualquer tipo de pergunta. Se tiver associado com nutrição e voz, A pode. Natália. Natália, hoje a gente está falando sobre os profissionais Eu não que tinha visto, apoiam não. o cantor, tá? Hoje a gente está falando das questões nutricionais. É. Eu sou nutricionista, Natália. Então, é muito legal falar esse de pré, durante e pós. Eu gosto de falar que pré é tudo que você come antes do show e o pós é tudo que você come depois até o próximo show. Então, se você for pensar, é só o seu dia inteiro, o tempo todo. Não tem folga essa Não tem criatura. fim, não tem fim. Tudo é pré e tudo é pós. Mas se a gente for pensar no básico, vamos pensar que vai ser um show à noite, né? Então tá, a última refeição antes do show, digamos que tenha que ser uma refeição ali por volta das 17, 18, 19 horas, que o show vai começar às 21. O que que eu falo? Antes dessa última refeição, antes do show, não deve conter leites e derivados, de forma alguma,
porque leite derivado gera refluxo, mesmo em quem não tem. Então, assim, o pH é muito ácido. Quem não tem um refluxo patológico tem um pouquinho, mesmo que sem sintoma, você, né, acontece. Não deve conter muita fibra. Ah, vou comer um pão integral com alface. Não, gente, eu tô falando pra não comer alface, viu? Viu como eu tenho o lado ruim e o lado bom da coisa. Por quê? Tá vendo como o cantor é muito diferente? É tudo diferente com o cantor. Eu tive que me reinventar. Por quê? Porque o excesso de fibras atrapalha tanto o carboidrato que você vai comer, a absorção. Então, em vez de você ter essa, essa liberação rápida do carboidrato, ela vai ser lentificada. E o excesso de fibra gera gases. E os gases, eles atrapalham performance. Então, é bom que seja uma refeição com pouca fibra. E precisa ter carboidrato de lenta absorção. Por quê? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um carboidrato de lenta absorção nessa última refeição. Então, por exemplo, uma batata doce, um inhame, um cará. E dar o de rápida absorção 20 minutos antes de iniciar o show. Ou o teatro, programa televisivo, seja lá o que for. Uhum. Por O quê? uso da voz. O uso da voz. Porque aí eu consigo ter esse recrutamento de tudo que eu preciso, essa liberação. E naquela refeição grande antes, então eu preciso da proteína dos antioxidantes. Quando é algo mais sério, a gravação de um DVD, ou sei lá, uma peça de teatro, eu costumo usar o antioxidante realmente suplementado junto com o carboidrato 20 minutos antes do início do evento, tá? Então a gente fez essa refeição antes, fez a suplementação antes geralmente de carboidrato com o antioxidante. Aí eu preparo a suplementação durante o show de acordo com a quantidade de horas mesmo, como eu havia falado anteriormente. Se for até 1h15, 1h30 só a água, passou disso eu faço um esqueminha. E aí quando eu vou, porque eu já fui em algumas vezes nos shows, eu mesma que fico perto com as garrafinhas, porque eu sei o que tem em cada uma. Quando eu não vou, eu oriento a pessoa a etiquetar a garrafinha, porque geralmente vai ter uma garrafa de carboidrato e uma garrafa de aminoácido, e ela precisa saber o horário que vai consumir cada uma. Ou eu entrego ou eu falo para o assessor. Geralmente os assessores ajudam bastante nisso. E a hidratação. A hidratação, geralmente, eu oriento para a parte nutricional, daí eu não estou falando da parte de. Eu sei que o fono usa até um espaço menor que o meu, e vocês têm também a hidratação de outras formas. Mas é no mínimo 200 ml a cada 20 minutos. Eu falei no mínimo. E o máximo, ele não pode passar tanto disso também, porque não causa desconforto. Então, eu oriento 100 ml a cada 10 minutos. Eu sei que às vezes a boca seca, então as estratégias do fono para isso é melhor do que o beber água. Eu vejo isso muito na prática, né, Leandro? Uhum. E aí no pós-show a gente precisa ter uma refeição completa. O que muitas das vezes eu não vejo nos camarins. Ou eu vejo só comida japonesa, e aí eu não vejo, aí eu vejo só o peixe cru, ou eu vejo muito salgadinho e embutidos. Que aí você tem um vulcão em erupção e você joga uma larva lá dentro, faz assim, ó. Entendeu? Quando você joga os embutidos lá dentro da sua voz depois de um show. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então, saiu do palco, desaqueceu, comida com combustível de verdade. Ah, Marina, não tem, tô no interior do Maranhão, vamos falar. Tô no interior do Maranhão, não tem. Já peguei, a gente já foi pro Acre, Amazonas. Tem a suplementação pós-show. Fez a suplementação pós-show, depois você pode jantar o que você quiser, porque assim aí eu já tô mais segura. Mas é refeição completa, carboidrato, proteínas e micronutrientes. Micronutrientes você encontra em frutas e vegetais. Aí sim, pode comer salada crua. Eu sei que é difícil comer salada crua de madrugada, mas tem gente que gosta, já aconteceu comigo. Mas eu falo que eu gosto de deixar o dever de casa pronto com a suplementação. Então, nos meus protocolos sempre tem suplementação pré-show, intra-show e pós-show. Perfeito. A Natália que falou agora há pouco, que se podia perguntar, ela disse assim, eu canto e já venho observando a mudança da minha voz, que vem engrossando. Porém, eu tenho muito muco a ponto de me incomodar e eu como maçã. Ajuda na hora, só que depois volta a incomodar tudo novamente.
A maçã ela ajuda na hora mesmo, Natália. Seu organismo tá falando a verdade. Agora, assim, foge um pouco da minha área, mas eu acredito que a gente precisa descobrir a causa desse muco, né? Pode ser diversas causas. E aí ele precisa ser tratado, porque acaba que a maçã ela vem só como um conforto, mas ela não trata nada. Ela vai. Exatamente. E o seu organismo já tá falando É, isso por si só. exatamente, Natália. A maçã, assim como cenoura crua, por exemplo, como a pera, ela vai funcionar como uma astringente do trato vocal. Ela vai limpar o trato vocal. Não é que maçã faz bem para a voz, como algumas pessoas gostam de falar. O que faz bem para a voz é o que a gente tem conversado nessa sequência de live, são os exercícios, e a nutrição, é o cuidado de perto, tá? Para a voz propriamente dito. Geralmente, não vou dizer que é esse o caso. Geralmente, o muco espesso, ele é falta de hidratação, tá? Tenta aumentar essa hidratação, seja direta, seja indireta, por meio da ingestão de água mesmo, ou indireta, se você não tiver, ou direta, na verdade, se você não tiver nenhuma contraindicação para o soro fisiológico, nebulização com soro fisiológico é muito bom. Uma observação para esses tempos de pandemia que a gente está vivendo, esses recursos que soltam vapor, a gente for fazer, tem que fazer isoladinho, ali onde não vai passar ninguém, porque aquelas gotículas ajudam na disseminação de vírus. Então, tem essa Ah, observação Maria um ainda tem pontual, isso. né? É muita coisa, é muita coisa, tá? Ai, ai, não é fácil. Mas tenta aumentar a hidratação, ô Natália, tá? Eu acho que isso vai te ajudar. Que Ainda você bem. fala? A gente falando de hidratação, Marina, só para a gente deixar aqui para as pessoas, hidratação é um negócio à parte, né? Cálculo, né? Exato. É cálculo. Geralmente, para atletas, e eu vou tratar vocês ou os pacientes de vocês como atletas, o cálculo é de 40 ml por quilo de peso. Só que esse cálculo de 40 ml por quilo de peso não conta a hora do exercício. Então, foi fazer exercício, foi cantar, show, tal, não sei o quê, é de 400 a 800 ml por hora, fora o cálculo diário, tá? Exato. É isso. Joiane, a Marina respondeu lá atrás, ó, sobre a questão do refluxo. Ela falou sobre a dieta alcalina lá atrás, né? Gosto muito. Eu não tô conseguindo ler o nome, eu tô sem óculos. Joiane. A Joiane. Essa é maranhense. Eita, meu Deus do céu, que saudade da minha terra. Mas eu falei um pouquinho, Joiane, da dieta alcalina, tá? Precisa descobrir o tipo de refluxo, mas geralmente uma dieta alcalina associado com um controle da saúde intestinal tem dado bons resultados para a gente em relação ao uso do refluxo. Outra coisa, gente, eu sou uma nutricionista assim, meio natureba. Então, eu gosto muito de terapias alternativas. É, o que seriam essas terapias alternativas? Eu uso muitos chás nas minhas condutas. Grande maioria dos chás que eu amo passar, não posso passar para cantores, nem usuários da voz. Sou chateada com isso. Até isso eu tive que aprender. Mas eu gosto muito de chás, tem vários que ajudam. Por exemplo, quem tem refluxo, um chá que é maravilhoso, chama-se alecrim, que é algo bem brasileiro. O alecrim, ele não tem contraindicação nenhuma para voz. Então, você pode usar o chá de alecrim sem adoçar, tá, gente? Quando a gente adoça chá, a gente perde as propriedades terapêuticas. Então, gosto de usar muitos chás. Gosto de usar para os pacientes que têm refluxo e que têm o refluxo associado à ansiedade e tudo mais. Eu trabalho algumas coisas como meditação guiada, como yoga. Eu não sou instrutora, eu dou orientações onde a pessoa achar o caminho para seguir. Mas como eu trabalho muito com essa parte holística, eu vejo que isso tudo faz uma integração maior e a gente consegue ter um resultado melhor, tanto da parte nutricional quanto da parte de performance. Perfeito. O que que você definiria para um cantor? Como é que você definiria uma rotina alimentar ideal? Uhum. Aquele mundo perfeito, aquela coisa bonita da Eita, aí eu posso teoria. descer a lenha aqui, aí vai todo mundo sair da live, né?
Não, mas eu falo assim, Leandro, não só para o cantor, mas para todo mundo, né? A gente precisa ter uma Uhum. alimentação muito equilibrada. Mas falando aqui para vocês, existem algumas estratégias que eu acho que são fundamentais. Então, é a gente tentar manter essa dieta alcalina. Então, vamos trabalhar um café da manhã aí super tranquilo, que seria uma tapioca com ovo e uma fruta. Uma mão, gente, uma mão. O mamão e o abacaxi. O abacaxi, ele é ácido, tá? Mas o mamão, ele tem enzima digestiva. E essa enzima digestiva ajuda muito no funcionamento do intestino e ajuda na questão do refluxo também. Então, o mamão é um aliado de vocês. Então, um exemplo básico de um café da manhã, mamão, aí você pode colocar algum farináceo que seja do bem, tipo uma aveia, um amaranto ou uma quinoa na fruta, uma linhaça ou uma chia. A chia é rica em ômega 3, associado com uma tapioca e um ovo. Dependendo do cantor, eu posso ou não pôr açafrão no ovo. Dependendo do refluxo, eu não posso pôr açafrão. Tá vendo como é difícil de falar aqui? Mas basicamente não coloco açafrão até segunda opinião. E aí você pode associar com um chazinho de alecrim, de espinheira santa, erva doce. O café, a cafeína não preciso nem falar, né, Leandro? Acho que vocês já devem ter falado tanto que não faz tão bem. É onde eu Sim. tenho uma briga grande também, é com refrigerante e bebida alcoólica com os cantores. Ao longo Uhum. do dia, nos lanches intermediários, dependendo do cantor, a gente pode trabalhar castanha com fruta desidratada, ou pode trabalhar fruta in natura com pasta de amendoim ou pasta de castanha de caju. A pasta de amendoim, se você tiver um refluxo muito ruim, eu não posso passar porque ela tem uma certa acidez. E aí, o lanche antes do exercício depende da hora do exercício. Tem um shake que eu gosto de passar, tô vendo que o horário tá apertado, então eu vou falar ele antes de terminar o cardápio, que é um shake pré-treino que eu falo, que usa também muito bom para voz, que usa-se beterraba. Ele não é muito bonito de falar, não, gente, mas isso dá uma vasodilatação momentânea ali que vocês vão voar cantando. Ó, é suco de uva integral, dependendo do refluxo, não pode o suco de uva integral. Aí a gente troca por melancia, associado com beterraba. Só. E água. Só. Perfeito. Gente, a beterraba tem um negocinho que chama Sweet Beet, que inclusive é um dos antioxidantes que eu manipulo em forma de drops. Ele ajuda demais na performance porque ele dá uma vasodilatação pequena, momentânea, que melhora a vascularização. Então, ele é maravilhoso. E a melancia tem um negócio que chama citrulina, também, que é um vasodilatador natural. Então, como são vasodilatadores naturais, eles vão de acordo com o seu organismo e eles aumentam a performance, tá? Então, isso é um shake muito bom. Dependendo do horário, dependendo da quantidade que você for fazer, você precisa comer uma proteína antes. Então, ou bota uma whey protein isolada, que não tem, é só ela isolada, a proteína. Ou você pode fazer esse shake comendo com ovo. E aí depende do seu dia. E nas grandes refeições, almoço e jantar, se for longe do, da hora que você vai cantar, você deve comer os vegetais crus. Se for perto, mantenha só os cozidos. Um carboidrato que não seja muito rico em fibras, então arroz integral nessa hora não. Então a gente trabalha com a batata doce, o inhame, o cará, a batata inglesa também não. Por ela ter, na verdade, não é nem que eu sou contra ela, é só que às vezes o índice glicêmico dela é mais alto e dependendo do horário que você for consumir não é tão ideal. Então isso é muito mais individualizado. E a proteína, tá? A proteína mais magra, um filé de frango, um peixe que é rico em ômega 3. A carne vermelha não é contraindicada dependendo do refluxo, mas ela deve ser consumida com moderação, no máximo de 2 a 3 vezes por semana. E cortes magros. Não tem tanto segredo assim. E aí, dependendo do cantor, a gente vai viajando em cardápio. Ah, não é todo dia que ele quer comer, digamos assim, uma batata doce e um frango à noite, porque nem eu como isso todo dia. Ah, mas a gente pode trabalhar com uma panqueca de aveia, a gente pode trabalhar com uma pizza de frigideira, tudo com ingredientes naturais que faça voltando no início da live, do momento da alimentação, um momento prazeroso e cultural e que vai favorecer ele. Às vezes na estrada isso não é tão possível. Mas no dia a dia em casa tem muita coisinha que dá pra gente fazer pra melhorar isso daí, pra não ficar tão restrito.
Exatamente, é o que a Alice acabou de comentar aqui, ó. Nós cantores nos alimentamos muito mal e dormimos mal também. Por isso, Alice, a importância de ter alguém de sua confiança que te acompanha de pertinho para te orientar da melhor maneira possível, né? Sim. Porque A dormir, gente, Marina, dormir é fundamental. Nossa Senhora, dormir é exatamente. fundamental. Para tudo na vida, assim. Para A gente está performance falando de vocal. voz, mas funciona para tudo, né? Para tudo. A verdade é essa. Por isso que a Marina vai deixar agora aí como é que vocês vão encontrar ela. Ah, Contato, aonde encontram. pode me encontrar pelo Instagram mesmo. Sou eu que cuido do meu Instagram, eu que olho meu Instagram. Então, meu Instagram é esse aqui, Marina com 2 N's Reis. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum tipo de orientação, é só mandar um direct por lá. E aí depois a gente pode se falar pelo WhatsApp também, tá bom? Foi um prazer, eu adoro falar sobre esse tema. Eu acho que 1 hora é pouco, né? Ó, tô deixando a arroba, tá certinho aí? Marina Reis. Com Marina Reis, dois é isso. N, tá Isso certinho, mesmo. né? Perfeito. Aos meus conterrâneos do Maranhão, eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Eu não sou de São Luís, eu sou de Imperatriz, mas eu fiquei muito feliz com a presença de vocês, viu? Muito obrigada. Marina, nós ficamos muito felizes de ter você aqui no nosso espaço. Nosso público aqui é bem misto, tem fonoaudiólogos, tem cantores, tem otorrinos, tem cantores profissionais, tem cantores que não são profissionais, que cantam na igreja, que cantam Adoro. no baile, enfim. Então, são informações que servem para todo mundo, tá? Foi importante demais ter você aqui com a gente, trazendo essas Muito informações, obrigada, tá? Leandro, pelo E o nosso carinho e espaço pela vai estar sempre oportunidade. aberto para você, Tá bom? Tudo tá de bom bom? para todo mundo. Tá bom? Um abraço, querida. Obrigadão. Obrigada, boa Tchau, tchau. noite. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado pela companhia de Obrigada, vocês, gente. Boa noite. tá? Se cuidem. Cuidem dos seus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.